Olá, bom dia, amigos e queridos irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero vos deixar neste momento uma palavra que me veio ao coração e eu estou meditando a ela há uma semana e Deus tem falado muito comigo sobre esta passagem, esta palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 14. O Senhor Jesus dizendo a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto de João, capítulo 3, nos narra uma das lindas passagens que a Bíblia nos apresenta. Fala de Nicodemos, um homem muito importante que tinha à sua disposição muitos soldados, muitos homens. E este homem, ao ouvir falar de Jesus, ele sentiu o desejo de se aproximar de Jesus para o interrogar acerca da salvação. E a Bíblia diz que este homem chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite. Observa que a palavra já diz, foi ter com Jesus de noite. Por quê? Certamente ele sabendo que de dia seria difícil, né? Porque por onde Jesus passava, Jesus dificilmente ele andava só, né? Estava só, a não ser quando ele se retirava ao monte para orar, falar com o Pai. Mas em todos os momentos que ele andava nas aldeias, Jesus sempre estava acompanhado de uma grande multidão. E Nicodemos certamente achou difícil durante o dia, porque ele desejava ter um particular com Jesus. Ele desejava tirar dúvidas com Jesus, né? E então ele foi ter de noite com Jesus, porque, como diz o salmista, aqueles que me buscam nas madrugadas me encontrarão, né? E Nicodemos foi à noite ter com Jesus. Mas Jesus, ali tendo um diálogo com Nicodemos a respeito do reino dos céus, Jesus usou esta palavra, esta passagem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Algo que me chama a atenção nesta passagem, que o Senhor Jesus citou sobre Moisés, em Números capítulo 21, fala que o povo de Israel estava cercado pelos cananeus no deserto. E o povo então começou a murmurar de Deus e de Moisés também, porque eles estavam ali no deserto, estavam passando um grande apuro, uma perseguição muito grande, né? Então o povo se aproxima até Moisés e reclama, né, com Deus, reclama de Moisés. E Deus então fala com Moisés, dizendo: olha, Moisés, eu vou mandar serpentes e vai morder este povo vai ser consumido. E assim Deus mandou serpentes ali no deserto, e diz a Bíblia que as serpentes iam mordendo o povo, e conforme ia mordendo o povo ia morrendo. E então os demais viram que todos iriam morrer, né? E então o povo se aproxima novamente de Moisés e disse: Moisés, nós pecamos contra Deus e perante ti, contra ti também, Moisés, que é o líder, né? Quantas vezes, irmão, nós pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso líder, contra o nosso pastor, né? Não vigiamos. E essa serpente que mordia o povo, ela simboliza, é a serpente, é o pecado que vive nos mordendo, né? Porque por causa da desobediência do homem. Muitas vezes somos desobedientes para com Deus e para com os nossos líderes. E então o povo disse a Moisés: olha, Moisés, rogue a Deus para que tire essas serpentes, porque o povo está morrendo, iremos morrer todos nós.
E a Bíblia diz então que Moisés, ele rogou a Deus para que tirasse ali as serpentes, né, para que não morresse todo o povo. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que Deus não tirou a serpente. Deus não tirou as serpentes. Deus deixou as serpentes ali. Mas Deus falou com Moisés: olha, Moisés, você vai construir uma serpente de metal, né? Você vai construir uma serpente de metal, vai levantar bem alto sobre a haste, vai levantar bem alto sobre uma haste. E há de ser que todo aquele que for mordido pela serpente, ele sendo mordido, ele olhando para a serpente de metal que estiver sobre a haste, ele não morrerá, mas viverá. Então observa que Deus, ele não tirou a serpente. Ele não tirou, mas ele criou uma maneira. Ele criou uma solução. Ele criou um caminho para que o povo que fosse mordido e o povo que sentisse a morte chegando, o povo olhasse para aquela serpente que Deus mandara Moisés construir. Se o povo olhasse e cresce, o povo não morreria, o povo viveria. E assim sucedeu. Quando nós olhamos para este texto e para as palavras que Jesus disse a Nicodemos, não é diferente, irmão. Deus mostrou ao povo e a Moisés que Deus não tirou as serpentes, mas Deus mandou Moisés construir a serpente. E na nossa vida é assim. Quantas serpentes nós enfrentamos durante dias, durante noites, e muitas vezes questionamos para Deus por quê? E Deus não tira as serpentes. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ressuscitou. Jesus é como aquela serpente que Deus mandou que Moisés construísse. Jesus morreu, ressuscitou. Mas as serpentes que simbolizam os nossos adversários, né? Que simboliza o pecado que muitas vezes vai consumindo ao homem. Mas quando o homem olha para Jesus, como diz o escritor em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, quando nós olhamos para ele, nós somos renovados, nós somos fortificados, nós somos animados novamente. Quando nós olhamos para Jesus e cremos na sua morte e ressurreição, e cremos que ele tem poder para nos perdoar, para fazer tudo de novo na nossa vida, então nós encontramos refrigério, encontramos força, encontramos talentos novamente para nós nos colocar em pé e caminharmos. Que esta palavra fique guardada ao teu coração e que você possa olhar para Jesus de Nazaré e crer que as serpentes que está te mordendo, serpente simboliza inimigo, simboliza traições. Serpente simboliza engano. Serpente simboliza muitas coisas. Então, não pense que Deus vai tirar do teu caminho, não. Sempre terão serpentes no nosso caminho, mas Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, seja quantas serpentes forem que estiverem te mordendo a você e a tua família, não sinta medo, não se recua, não pare, não pasme, nem te espante. Olhe para Jesus. Ele disse: eis que vos dou poder. Receba poder neste dia. Pise na serpente, não pise na cabeça. Como Deus disse a Moisés: Moisés, pegue a serpente pela cauda, pegue pela cauda, né? Como Deus estivesse dizendo, não pegue na cabeça, porque na cabeça é o meu filho que vai pisar. Mas crente, receba ânimo, confie que você tem poder para pisar em serpentes e escorpiões. Tenha um bom dia, uma boa semana e daqui para frente aprenda. Nós temos poder de Jesus para pisarmos em serpentes e escorpiões.
Amém.